Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço a gentileza àqueles que estão chegando aí pela primeira vez, caiu de paraquedas aí e que são palmeirenses, inscreva-se no canal aqui do amigo Flávio, fortaleça nossas mídias alternativas, dê aquele like maroto e não esquece de ativar o sininho das notificações, é muito importante. Quando você ativa, vai lá na primeira opção, todas as notificações, que assim o YouTube vai estar sempre jogando no seu celular aí o novo vídeo aí do canal Palmeiras MSV e vocês vão estar sempre atualizados aí com as informações, porque muita gente, a gente percebe que tem seguidores do meu canal que vão só visualizar os vídeos dois, 3 meses depois, né, galera? Porque ele não esquece, ele esquece de ativar o sininho das notificações e colocar todas as notificações, beleza? É isso aí, galera. Eu recebi informação ontem, melhor dizendo, eu vi a informação no Palmeiras Online que Alexandre Matos existe uma forte pressão realmente para que ele saia em dezembro, né? Inclusive foram até declarações do próprio Alexandre Matos que estaria saindo ali em dezembro da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Aí eu fui checar essa informação hoje cedo através do José Carlos Tomazelli, que faz parte do Conselho Deliberativo do clube e que é da oposição ali da atual gestão do Serafim Delgrande, né? De que realmente essa pressão voltou à tona, embora o Serafim, em áudio vazado algum tempo atrás, né, antes da contratação do Mano Menezes, de que até o próprio Serafim pedia a cabeça aí do Alexandre Matos, né, não queria a contratação do Mano, mas aí o Mano acabou sendo contratado e veio depois numa sequência de vitórias, embora alguns jogos não convincentes, mas veio numa sequência de vitórias. E com esse último jogo aí contra o Atlético Mineiro, esse tropeço, onde o Flamengo ali chegou agora a 5 pontos de diferença, essa pressão voltou realmente. O Alexandre Matos já está pressionado, já há indícios de que ele realmente vai pedir o boné aí para sair em dezembro, né? Agora resta saber se atual não, desde 2017, né, início de 2017, a eleita ali conselheira do Palmeiras, Leila Pereira, vai continuar bancando Alexandre Matos, que nesse mesmo ano de 2017, lá em meados, no mês de junho, declarou no Esporte Interativo, em sua entrevista no Esporte Interativo, depois veio no Estadão, de que realmente ela ia, caso Alexandre Matos saísse do Palmeiras, ela ia rever ali o seu conceito com relação ao aporte financeiro dentro de contratações do Palmeiras. Então resta saber também se realmente Leila Pereira deve estar deixando o clube com a possível saída de Alexandre Matos, beleza? É isso aí, galera. Então existe sim essa pressão, existe sim esse desejo do Alexandre, né? Ele já deixou ali transparecer dentro ali da sociedade, nos bastidores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora vamos aguardar e eu vou estar sempre de olho aqui nessas informações. Vai depender também do jogo de amanhã contra o Santos. Se a gente tropeçar contra o Santos e o Flamengo ganhar, que eu não vejo dificuldade nenhuma do Flamengo estar ganhando do Atlético Mineiro lá no Maracanã quinta-feira, essa diferença chegando a 8 pontos fica difícil aí o Palmeiras está recuperando, embora o segundo turno ainda esteja no começo, mas o Palmeiras tem jogos difíceis também para fazer, né? E eu não vejo, com esse elenco, o Palmeiras tem forças aí para estar alcançando o Flamengo ali mesmo, porque não depende só do Palmeiras, depende de vários tropeços do Flamengo, né? Vários tropeços do Flamengo, beleza? É isso aí, galera. Então vamos aguardar. Deve ser uma semana decisiva aí, até o fim de semana deve ser meio que decisiva essa questão do Alexandre Matos. Vamos ver se a coisa vai realmente ganhar força ali dentro do Palmeiras. Eu estou de olho lá dentro do conselho, muita gente pode não acreditar, mas eu estou ali através do José Carlos Tomazelli sempre colhendo informações aí, beleza? Do Palmeiras, fechou? É isso aí, galera, um forte abraço a todos então, fique com Deus e até mais, fui, tchau, tchau.